Saiu tampa de válvula, ó, Valvetronic, que é bonito de ver, né? Bonito de ver, não? Tá gravando aí, Fê? Aqui, ó. Chegamos na parte onde nós tínhamos parado. Mostrar aqui, ó, sem a tampa de válvulas. Ó a corrente de comando aqui que a gente falou, ó. As polias variáveis. Aqui fica a parte do Valvetronic responsável pelas válvulas. Aqui, ó, a gente tá tirando agora as velas. O Vini vai tirar a vela para poder mostrar. Ó que serviço legal. Da correia, acoplado às bielas, por sua vez o pistão, tá? O motor tá de ponta cabeça, obviamente. O senhor consegue ver aqui, ó, no colo do virabrequim aqui, ó, o terceiro cilindro, como ele tá arranhado. Ele não pode ser assim, só para o senhor ter uma noção, ó. Ele deve ser liso, ó, tá vendo? Ele deve ser assim, ó. Tá aqui o problema do senhor, ó. Faltou lubrificação no terceiro. Olha como estão as bronzinas. E tá aqui o grande problema do carro do senhor. Então agora qual que é o próximo passo? Nós vamos remover aqui, por sua vez, o virabrequim, todas as bronzinas. Vamos analisar o colo aqui, ó, do pré-cárter, que é, querendo ou não, os mancais que travam o vira do senhor. Verificar a questão de retífica, peça, e a gente dá o próximo passo, tá? Tá vendo como ela tá azulada aqui, ó? Como muda a coloração da corrente, ó como ela é, ó como ela azulou. Isso aqui é alta temperatura por falta da lubrificação. Então, obviamente, aqui a gente tá no cárter, ele trabalha submerso ao óleo. Como faltou a lubrificação, a corrente, ó lá, ela vai azulando, que ela vai trabalhando com alta temperatura, tá? E agora, pessoal, estamos aqui com o motor da BMW parcialmente desmontado. E agora sim a gente consegue fazer a verificação dos reais motivos de fazer, né, a gente ter essa intervenção aqui. O que aconteceu com esse veículo específico? Aqui a gente tem o eixo virabrequim, que você está vendo aqui, e na frente dele tem uma polia. Qual foi o grande problema que aconteceu nesse carro? A correia de acessórios, lembra que esse carro é tocado através de um corrente de comando, tá? Que você consegue ver aqui, ó. Mostra aqui, Fê. Essa corrente de comando, tá? A corrente da bomba de óleo, aqui são as polias, aqui são os parafusos valvulados que vão na polia. A gente vai falar um pouco mais que faz adiantar, atrasar, enfim. Então, dentro do motor é tocado o sincronismo pelas correntes, contudo, pelo lado de fora, para tocar alternador, tocar compressor, enfim, é a correia de acessórios. Essa correia pulou da polia e aqui vai um retentor, que não deixa o óleo de dentro do motor sair para fora. Essa correia, ela enganchou aqui atrás da polia e jogou o retentor e parte da correia para dentro. A correia de acessório, por sua vez, desfarelou, obviamente. E aqui, gente, dá uma olhada aqui. Isso daqui é a bomba de óleo do motor, tá? Olha como é que tá o pescador. Mostra aqui, Fê. Olha isso aqui, ó. Aqui é uma peneira, certo? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, são resquícios da correia. Ela acabou esfarelando lá, por sua vez, tampando, obstruindo o pescador. Sendo assim, a bomba, ao puxar o óleo, não conseguia puxar por sua totalidade ou colocar toda a pressão necessária. Fez com que o carro começasse a faltar pressão de óleo. Então, o cliente desse carro é um cara extremamente zeloso com o carro e ele já começou a sentir anomalia, e ainda bem que ele conseguiu, com essa certa antecedência, parar o carro e trazer para nós, porque olha como ficou aqui, ó, as bronzinas de biela. Olha o que aconteceu. Dá para vocês verem esses riscos aqui, ó. Isso daqui é porque, ó, faltou óleo entre a bronzina e o virabrequim. Ela começou a trabalhar sem óleo, ó lá, riscando, ó, os colos do virabrequim como estão, ó, tá vendo? Todos riscados, ó. Fazendo com que o motor começasse a bater, se continuasse um pouquinho mais assim, ia travar o motor por completo. E aí a gente ia ter um problema até maior. Aqui no caso, a gente vai conseguir fazer a retífica, né? Esse eixo virabrequim vai para a retífica, a gente vai fazer a medição, ver se ainda existe medidas, muito provavelmente exista. A gente faz a retífica, troca o jogo de bronzinas e consegue montar o motor ainda. Lógico, a gente vai aproveitar que o motor está aqui, nós vamos desmontar, vamos limpar, vamos verificar todos os itens, ver se tem mais desgastes em alguns outros itens. Mas, a priori, o real motivo é esse aqui, tá? Houve, conforme eu falei, essa obstrução do pescador da bomba de óleo, faltando lubrificação
na sua parte do motor e fazendo com que isso acontecesse. Isso é muito comum acontecer. Tem muitos carros que têm esse problema. E aí ele pode ser originário de diversas situações. Nesse caso foi da correia, mas acontece muito com a tal da troca de óleo equivocada. Por isso que a gente fala bastante, ó, troque óleo sempre do seu carro num lugar de qualidade, num lugar que sabe que está trocando, com a especificação correta do óleo. Porque quando não se troca o óleo certo, ou coloca uma viscosidade errada, ou enfim, mexe-se no óleo, isso também pode acontecer. Acaba faltando pressão de óleo, acaba tendo criando uma borra, e essa borra também faz com que a pressão não seja adequada, aí você acaba sempre tendo desgaste. Para você ter uma noção, essa peça aqui, que é a bronzina, no caso aqui a gente está falando de biela, ela fica entre as bielas, tá? Aqui você pode ver, ó. Aqui são as bielas, ó, e o eixo vai lá dentro. Então, para não ficar o ferro com ferro, para não ficar o ferro da biela diretamente no ferro do vira, se tem esse material. E o que separa eles é uma pequena película, uma camadinha de óleo, milimétrica aqui. O que acontece? Conforme você não vai ter lubrificação, obviamente vai ficando ferro no ferro. Ela é feita para isso, justamente para ter esse espaçamento. Então aqui a gente está vendo uma importância que é você sempre estar fazendo manutenção preventiva, uma troca de óleo ou uma manutenção mais completa, porque evita esse tipo de coisa. Então aqui a gente precisou, vocês viram o trabalho que a gente teve, de descer motor, descer câmbio, descer agregado, fazer toda essa intervenção por conta de uma correia de acessórios. Que às vezes você ia gastar a coisa de uma correia de acessório 100, 200 reais, você conseguia resolver uma manutenção preventiva, ia ver que ela estava ficando larga, ia ver que ela estava rachando, que poderia acontecer isso daqui, ao invés de você ter todo esse gasto, todo esse trabalho por conta de uma simples correia. É a importância da manutenção preventiva. Ó, uma coisa legal para a gente observar, vamos aproveitar, não é sempre que se pode ter um motor desse aberto. A gente não tirou, optou por não remover o cabeçote, pois a gente entendeu parte de baixo do motor que estava com problema, tá? Esse motor está virado, obviamente, de ponta cabeça. Essa parte aqui é a parte de baixo do motor, né? Então você consegue ver aqui, ó, só para você ter uma noção, aqui são as bielas, ó o pistão, aqui é o fundo do pistão, ó. Sabe aquele desenho que você sempre vê os 4 pistãozinhos batendo? São esses daqui, ó. Olha que bonitinho que eles são. Só que aqui a gente está com a visão por baixo. Se você vê, ó, cada biela ela é, obviamente, furada. E aqui você tem, ó, esses alojamentos. Que aqui fica o eixo virabrequim. É esse cara aqui, ó. Esse cara é o eixo. E aí ele tem os seus colos aqui bonitinho. Os centrais são de mancais, que vão prender no motor. Esses que são para cima, para baixo, um para cima, é onde vão as bielas. E aí ele trabalha, obviamente, girando. Conforme ele gira aqui, ó, no seu próprio eixo, é o trabalho que você tem dos pistões. Você vai conseguir ver. Quando a gente for montar tudo mais limpinho, você vai ver, vai ficar mais bacana de vocês entenderem. Mas aqui são algumas curiosidades para quem nunca viu. Então a gente consegue mostrar aqui para vocês como que funciona. Essa aqui é a parte de baixo do motor, tá? Aqui eu já passei no outro vídeo, mas vocês também acompanharam. São as polias. Tá? As polias variáveis, esse carro aqui tem tanto na admissão quanto no escapamento. Para que é? Qual é o conceito de uma polia variável, para você entender? Essa aqui trabalha sob pressão de óleo. Então, quando você está com um carro, para você justamente poder ter um carro mais dinâmico, ele literalmente está sempre compensando potência com gasto. É sempre mais ou menos essa conta. Estou falando bem a grosso modo. Só que ou você vai colocar muita potência no carro e aí você vai ter muito gasto, ou você vai colocar pouca potência no carro e você consegue ter menos gasto. Então, a engenharia, isso, de novo, bem grosseiramente falando, desenvolver uma maneira de você conseguir ter o melhor dos dois mundos. Então, você consegue ter a potência, mas também nem sempre você está andando em alta rotação. Às vezes você está no trânsito, então você tem que ter menos potência e aí mais consumo. Então, esse é o conceito do porquê que foi se criada a questão das polias variáveis, que através do enchimento de óleo, ela adianta ou atrasa o ponto, fazendo com que o carro peça mais oxigênio e aí tenha mais explosão, tenha mais potência, ou menos. Então esse carro aqui já é um carro que a gente está falando, se não me falha a memória, é um carro acho que 2015, enfim, mas é uma tecnologia, vamos dizer assim, ela não é tão nova. Ela já saiu, um dos primeiros a ter isso aqui foram os Hondas, enfim. Mas é muito interessante você ver, porque primeiro eles vieram apenas nas polias de admissão, depois começou a vir nas polias de escape. Hoje a gente tem até eletrônicas, nem mais com tanto questão de pressão de óleo, mas é algo muito legal de se ter e de se entender, tá? Então aqui você consegue ver como funciona os parafusos, ó, eles vão dentro das polias, você tá vendo que tem uns furinhos aqui, que eles trabalham literalmente com uma molinha, e aí por sua vez eles vão soltando aqui o óleo e fazendo ela sempre trabalhar, adiantando ou acelerando o seu ponto. E aí depois tem a parte de comando, o comando também trabalha assim, comandos eletrônicos, a maior parte mecânicos, mas enfim, é um motor bem legal, conforme eu falei, não é tão nova assim, mas já tinha muita coisa legal que hoje em dia tem alguns carros que está trazendo isso. A gente está falando de uma BMW que há 10 anos atrás já tinha esse tipo de mecanismo, tá? Ela também, conforme eu falei, é interessante porque
porque o sincronismo dela é tocado através de corrente, então é um sincronismo que é mais duradouro. Para você ter uma noção, uma correia, normalmente a gente pede para se ter uma manutenção de 50 mil, ou estourando aí a gente fala de 5 anos de uso. Uma corrente ela já aguenta uma quilometragem muito maior e, por sua vez, um tempo muito maior. Mas é possível você estar sempre verificando, por mais que o manual diz que ele foi testado sempre em algumas situações. O ideal é sempre você estar levando as suas revisões periódicas e sempre dando uma olhada, não custa nada, sempre analisar. A gente analisa para ver se ela começa a ter alguns pontos dela que começa a ficar azulada, é sinal que ela trabalhou muito tensionada, trabalhou com pouca pressão de óleo, então esquentou. A gente consegue fazer bastante observação visual. Tá? No caso aqui a gente precisou tirar, obviamente, para poder tirar o eixo virabrequim, então a gente já vai aproveitar o cliente e trocar. Já está fora, é mais fácil trocar, porque o carro também é um carro, se eu não me engano, já de 110 mil quilômetros, então já estaria mais ou menos na época de ser trocado também, tá bom? Aqui são guias, onde elas vão trabalhar, tá? Na montagem, vocês vão acompanhar a gente montando todo o sincronismo, você vai ver a corrente corre aqui nesses guias, é muito legal, é muito bacana de vocês entenderem como funciona. Aqui também outra coisa legal, que vocês viram o motor montado, esse motor tem um pré-cárter, que é esse daqui, ó, que vocês veem, que ele é o próprio mancal que segura o comando aqui, o virabrequim, tá? Ele é o próprio mancal que ele vem, e depois você tem o cárter, que é aquele que eu falei. E olha como é interessante, a gente viu por fora, agora dá pra ver por dentro, ó. O que eu falei, o eixo da tração passa por dentro, você tá vendo? Ó? Dentro do cárter, tá bom? Olha que legal que é isso aqui. A bomba de óleo, conforme eu falei pra vocês, olha que legal que ela é. Ela trabalha dentro do cárter, tá? Também é tocada por um eixo, e por sua vez, olha lá, ela pega todo o óleo aqui da parte de baixo do motor e ela bombeia, né, conforme eu falei, o motor está de ponta cabeça, mas ela bombeia todo esse óleo que fica aqui no cárter para as galerias, para chegar até a parte superior do motor. Essa é a função da bomba de óleo.